Senhoras e senhores, boa tarde. Eu começo saudando a todos na pessoa do deputado Rui Costa e de todos aqueles que assinaram os requerimentos, deputado Marco Feliciano, Fausto Pinato, Laura Carneiro, Arthur Oliveira Maia, Duarte, José Nelto, Júlia Zanata, Robson Faria, Cobalcini, Patrus Ananias, Luiz Couto, por proporcionarem para a sociedade essa oportunidade de discutir algo que interessa mais a ela do que aos senhores. Fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui e compartilhar algumas das minhas inquietações. É um tema aqui que tem que estar acima de direita e de esquerda, tem que ser uma pauta comum. Cheguei a publicar, acho que foi isso que o Brasiliense, falando que a gente não pode ter mordaças, nem almoços gratuitos. E talvez aqui não se queira pagar o preço da democracia. A Constituição diz com muita clareza: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É o que está na Constituição. E a Constituição esse livro é o único ponto em comum que pode unir direita e esquerda, eleitores de Lula. Olha, independente das profundas divergências, vamos cumprir a Constituição. E a Constituição diz claramente: os senhores deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Quem não gosta disso, que vá trabalhar para mudar a Constituição. Porque não gosta da Constituição, a gente não pode, na Bíblia, a gente aprende o seguinte: a gente não pode cumprir da Bíblia só o que a gente concorda, porque senão a gente não segue a Bíblia, a gente segue a gente mesmo, e usa a Bíblia como desculpa. A Constituição é a mesma coisa. Todo mundo tem que cumprir esse livro. E já foi dito pelo ministro da Suprema Corte Americana, Anthony Scalia, que interpretar não pode virar reescrever. E eu realmente torço que os deputados não permitam que isso seja reescrito. Por exemplo, toda essa discussão, tem que ser dentro da casa, tem que ser no parlamento. Isso não está escrito aqui, senhores. Não está escrito. Estão inventando, estão limitando. É igual liberdade religiosa. Não, você tem liberdade religiosa dentro da sua casa. Dentro da sua casa você pode rezar, mas você não pode rezar na rua. Está violando, isso é óbvio. No caso do Nicolas Ferreira e do Renato Freitas, eu, como sou no magistério e como magistrado, embora tenha minhas opiniões pessoais, eu tenho que manter a capacidade de diálogo, de trânsito, de construção de ponte, de moderação. É o que se espera de mim como professor e como magistrado. Então, nesse artigo, eu falei do Nicolas, que é do PL, e do Renato, que é do PT. Os dois vivendo a ameaça de cassação. Os dois vivendo uma ameaça de cassação que jamais poderia ocorrer num país que tem essa Constituição que nós temos. Eu tenho 800 mil seguidores na rede social e o que mais estão falando lá nesse momento, os maiores comentários são: que Constituição? Acabou a Constituição, a Constituição está morta. E eles não estão muito longe da verdade em alguns pontos nesse país. Veja, eu estou vendo, e aí desculpe, o Saramago diz que quem está fora da ilha, é preciso estar fora da ilha para ver a ilha. Eu tenho todos. Por exemplo, no caso lá do Renato Freitas, ele é um cara de esquerda, um rapaz negro, um rapaz que veio da favela, filho de presidiário, de lavadeira. Ele representa ali em Curitiba uma posição absolutamente importante para a sociedade. Ele fala para pessoas e a sensação que eu tenho é que querem usar a maioria para se livrar do elemento incômodo. Os parlamentares têm que ter respeito pela opinião do adversário. No caso do Nicolas, o Nicolas ele fala por uma camada bastante grande da população. Então, quando querem calar o Nicolas ou o Renato, estão querendo calar os seus eleitores. É proteção maior do que o cidadão comum. Então, está havendo um silenciamento de parlamentares, aí culpa também dos parlamentares que, em vez de ganhar no argumento, em vez de ganhar na discussão, estão querendo ganhar na criminalização, na judicialização. Por exemplo, racismo. É óbvio que existem alguns pontos que são óbvios, que são muito objetivos. Não existe imunidade para praticar racismo. O problema, e eu já estive aqui 2 vezes em audiências públicas defendendo as cotas raciais,
porque eu estou no movimento negro já há 24 anos, e quando eu digo que eu estou no movimento negro, algumas pessoas me olham e falam assim, mas William, não lhe falta algo? Pois é, aí eu falo, sim, me falta um país sem racismo, me falta um país diferente, e é por isso que eu estou no movimento negro. E é um problema de todos, não é um problema só de uma cor de pele ou outra. O problema é que há lugares em que, se você diz que você é contra a cota racial, você é classificado como racista. A própria questão, gente, divergência não é discurso de ódio. Divergência não é fobia de alguma coisa. Estamos impedindo, me ajuda aqui, estamos impedindo as pessoas de falar. Vossas Excelências precisam ter liberdade de falar. Calar Vossas Excelências é calar os eleitores de Vossa Excelência, é calar o povo brasileiro. Não é corporativismo classificar a questão de imunidade com as teorias, isso é ultracorporativismo. Que corporativismo? A imunidade não protege vocês, protege, na verdade, o povo que quer falar através de vocês. É uma desonestidade intelectual classificar isso como corporativismo. O parlamento, que é o lugar do voz. E aí, meus queridos, desculpe, falo isso com todo respeito, eu não consigo entender a posição de Vossas Excelências. Tem faltado espírito de corpo, o bom espírito de corpo, de o cara da direita ver o cara da esquerda sendo esculachado pela sua opinião e falar assim, ele pode ser diferente. Voltaire, né, na verdade, é biógrafo de Voltaire, olha, eu discordo profundamente do que você diz, mas eu morrerei pelo seu direito de dizê-lo. Está faltando isso. Vocês estão querendo ganhar essa discussão, ou na maioria, e um dia a gente é maioria, outra é minoria. Vejam o caso do Google. A direita batia a beça no Google, agora mudou um pouquinho a situação, agora é a esquerda que está batendo. O Twitter é a mesma coisa, antes de Elon Musk, o Twitter é bom para um e ruim para o outro, agora mudou, então só mudam os lados, e parece que ninguém está vendo que a gente tem que voltar a respeitar nesse país a liberdade de opinião, que tem sido cerceada de todos, mas mais ainda de vocês. Os senhores não estão garantidos para os senhores mesmo o que a Constituição já garante para os senhores. E a sociedade precisa disso. Os senhores têm que ter mais proteção que o cidadão comum. Do jeito que está construída a jurisprudência, o judiciário hoje, os senhores têm menos proteção. Então, todo esse discurso que tenta tirar a liberdade dos senhores é um discurso falso, porque o resultado prático dele é que os senhores estão correndo mais risco que qualquer cidadão. E eu digo por quê? Porque os senhores são chamados a se manifestar. Eu não me manifesto em uma série de assuntos, não corro risco, mas os senhores são chamados pelos seus eleitores a isso. Então, e outra coisa, os senhores têm um foro desprivilegiado. E eu não falei errado, você não ouviu errado. Os senhores têm um foro desprivilegiado. O Correio tem um recurso analisado. Então, sinceramente, eu acho que os senhores deveriam acabar com o foro privilegiado. Seria uma grande vitória dos senhores. Porque do jeito que está, é pior para os senhores. Os senhores estão deixando os juízes calarem os seus eleitores. Os senhores não estão dispondo do que é seu, logo não podem abrir mão. Os senhores estão deixando os seus eleitores serem calados. Os eleitores do Renato, pretos e pobres. Os eleitores do Nicolas, que querem ter a sua mulher mais segura nos banheiros. Esses não podem ser calados. Senhores, eu sou juiz, eu sou magistrado há 30 anos. Nós não temos um único voto. Como é que eu, sem voto, aliás, como que 513 deputados, 81 senadores, passam um tempo danado aqui fazendo acordo, organizando uma lei para sair uma lei que contempla todos, e a gente sabe como é difícil, com uma representação bastante razoável da sociedade, um único ministro em decisão monocrática vale mais do que todos os senhores. Eu não quero viver num país onde quem manda mais é quem não tem voto. E quem tem voto são os senhores que sabem fazer isso. E os senhores não estão usando o poder dos senhores aqui para se proteger. Veja, outra coisa, os senhores têm aberto mão do debate, e todos, inclusive o errado. Como diz o próprio Antônio Scalia, ele diz o seguinte, ele fala que ele garantiria os direitos da lei até o próprio diabo, porque o dia que o diabo não tivesse direito,
ele também não vai ter. Então, se não for pela democracia, nem pela Constituição ou qualquer outra coisa mais honrosa, que seja por egoísmo, que seja por autoproteção. Proibir alguém de falar para evitar mentira também acaba evitando a verdade. A fala do parlamentar não precisa ser correta para ser protegida. Basta ser a voz de alguém que colocou ele ali. Então, acho que tem faltado confiança no debate e essa compreensão de que quando, do jeito que está montada a coisa, os senhores estão perdendo a capacidade de representar. Veja, vou ler aqui a decisão no inquérito 4781, que diz o seguinte: as condutas praticadas pelo parlamentar foram perpetradas em âmbito virtual, por meio da publicação e divulgação de vídeos em mídia digital, YouTube, durante todo o dia, com constante interação do mesmo, situação que configura crime permanente enquanto disponível ao acesso de todos, ainda que por curto espaço de tempo, permitindo a prisão. Não é uma discussão pessoal, não é uma discussão de direita e esquerda. Infelizmente, você falou, qualquer nome que você fala, já vai todo mundo para um lado ou para o outro. Essa tem que ser uma discussão acima disso. Senhores, da onde que está na Constituição que vocês não podem estar no YouTube? Os senhores têm que estar do lado do povo, os senhores têm que se comunicar com o povo. Ah, tudo bem, tem povo que acompanha aqui, TV Senado, TV STF, TV isso, TV aquilo, eles têm acesso, mas é óbvio que o povo brasileiro, ele usa o Instagram, é o Twitter, é o YouTube. Como é que se pode querer que um parlamentar não possa falar no YouTube? Isto aqui é um absurdo. Isso aqui tira direito de vocês, isso aqui foi usado para prender vocês. Então, eu concordo com a Dora, eu não gosto de um rol, mas talvez o rol proteja, porque do jeito que está hoje, olha só, a Constituição fala que os senhores são invioláveis pelas opiniões. O senhor não tem opinião só aqui dentro, Vossa Excelência tem opinião lá fora também. E lá fora, como é que pode você dar a sua opinião? E o seu eleitor quer que você dê opinião. Se Vossa Excelência não der a opinião, o seu eleitor fica chateado, se sente traído. Então, como que pode o judiciário, sem um único voto, sem a legitimidade do voto popular, calar os senhores, calar o povo que os senhores representam, dizendo o seguinte: você só pode falar aqui dentro do parquinho. Isso é guetização da democracia. Isso é guetização da democracia. Então, toda a jurisprudência que diz que os senhores têm mais liberdade dentro do parlamento é uma falácia, é uma enganação, é uma redução daquilo que está na Constituição. Não me importa se a Constituição é boa ou ruim, é a Constituição. Quem não quer isso, que mude a Constituição. Mas até lá, desculpe, eu já estou concluindo, desculpe a morosidade. Eu tenho um profundo respeito pelos senhores, eu realmente gostaria que os senhores pudessem ter a liberdade, a mais absoluta, ainda que o custo seja algumas besteiras, algumas coisas ruins, mas que os senhores têm que ter a liberdade de falar pelos eleitores dos senhores. Sem isso, com o juiz calando a boca de vocês, o que é absolutamente errado, não existe democracia nesse país. Só isso que eu queria falar por enquanto.